Olá, vamos para mais um vídeo. Eu vou falar hoje sobre metas, a importância das metas na vida e na realização dos nossos sonhos, dos nossos desejos. Mas eu vou falar de meta de uma forma diferente. É como o nosso pensamento e a maneira de fazer isso de um jeito diferente. Tá? Vou falar em 6 passos e o sexto fator, ele é o mais importante e para mim é o decisivo. Então, falar de metas, na verdade, é importante dessa forma que eu escolhi fazer, e porque fica a grande questão. Por que, mesmo tendo metas, por que os planos, na maior parte das vezes, falham, ou muitas vezes falham, ok? Então vamos entender isso e fique bem atento e aguarde a surpresa ou o segredo que eu vou revelar no final, que considero o mais importante dos fatores para a gente considerar. Muito bem, eu sou Carlos Sampaio, para quem não me conhece, eu sou administrador de empresa, especialista em finanças, sou Master Coach, atuando como planejador de finanças pessoais, mentoria e consultoria financeira, ok? Então, para conhecer mais também, conheça meu canal, o canal do YouTube, você está aqui, mas me siga no Instagram, no Telegram e na página no blog Sampaio Sucesso Financeiro, tá certo? Bom, então vamos lá. O que são essa forma, então, de nós trabalharmos e ter esses segredos de como as metas funcionam, além do que nós já sabemos, porque de alguma forma todo mundo sabe o que é uma meta, o que é um objetivo, já tem algum aprendizado em cima disso. Mas vamos ver de uma outra forma, como eu falei no início, tá bom? Então é o seguinte, a primeira coisa, o primeiro grande erro, tá, que é para perceber como sinal de que uma meta não está indo do jeito certo. É quando você tem uma situação de que você está, parece que fazendo força, empurrando, puxando, e aquilo não anda, e que você está sem energia, sem alegria. E quando você está nessa situação, tá, você está então numa situação de que os resultados não estão acontecendo, né? E é fácil de perceber, tá? Quando você estiver nessa situação, fique alerta. E pense o seguinte, qual é o sinal amigo de uma situação dessas? É que você está no início ou está no meio, enfim, você está num processo que exige mudança. Então, qual é a forma de pensar? Aceitar que isto é um processo de mudança, olhar com outros olhos, tá? Em seguida os outros pontos vão se juntar a esse aqui, vai ficar mais claro, e você então aceitando como mudança e não reagindo, fazendo força e repetindo as mesmas coisas que você aprendeu a fazer, vai mostrar a solução. Você tem que entender e ver o que tem de sinais aí nesse esforço que você está fazendo, tá? Bom, vamos adiante. Fluir, tá? É estar no estado de fluidez, né? Fluindo a sua vida, fazendo as coisas e aquilo andando. Você não está emperrado, como se diz. Tá? Então, para você fluir, você tem que exercitar aquela coisa de se acalmar, de, por exemplo, inspire, expire. Esse exercício de respiração é uma forma de se manter mais suave, receptivo e calmo para aquelas coisas que você está no dia a dia elaborando dentro da sua meta, tá? E perceber coisas. A mente resiste à mudança, né? A mente subconsciente está acostumada a fazer as coisas de um jeito e qualquer coisa nova que surge, ela vai então reagir à mudança. Então isso é uma coisa para ficar atento. E nesse ponto, né, nesse estado necessário de fluidez, uma coisa que precisamos ver por exemplo, a concentração nos problemas. Então, se você tem um problema e você fica olhando para o problema constantemente, você está, na verdade, fechado em cima só dele. Você não está conseguindo se abrir para as soluções. Um exemplo clássico em finanças é, por exemplo, o problema de dívida. Se você pensa nas dívidas com intensidade, concentrado nele, você não consegue ver as soluções, não consegue ver as causas que gerou isso, não consegue ver as possíveis soluções, não consegue se motivar para um trabalho. Então, aqui nesse ponto, volta aquela questão de desfrutar a experiência que você está tendo, no sentido de achar a solução. E em seguida, nos próximos pontos, você vai ver como é que você enxerga essa solução. Mas não se entregar, então, na fluidez, não se entregar e ficar preso ao problema, e sofrendo e fazendo mais e não tendo resultado, duas coisas desse início que eu estou falando aqui. Então, você
usufrui o momento que você está vivendo, veja as coisas boas. Em seguida eu falo de um ponto também importante para você fazer um exercício antes de dormir, por exemplo. Tá? Veja as coisas boas, veja essa fluidez acontecendo. Número 3, então. Terceira coisa para você fazer é perceber ou converter as coisas de forma que você tenha prazer e felicidade, ou prazer e alegria. Tá? E seja assim, sintonizado com as coisas que podem ter alegria, né, no momento do seu dia. As coisas que dão prazer. Aprecie isso e aprecie com intensidade, não com moderação. Tá? Bom, então, ensinar a mente a ficar em alegria é um passo, é o importante. O prazer, então, o prazer, o estado de sentir prazer pelo aquilo que você pensa, pelo aquilo que você vivencia, é uma forma, então, de você entrar em conexão com algo superior, tá? Você tem o poder unificador, você se unifica, eu com algo maior que você. Então, o prazer e a alegria têm essa capacidade de unir você com algo superior, com aquilo que é o caminho de todos, né? Nós temos um objetivo na vida de ter a felicidade plena. Então, se unifica através dessa forma. Bom, então isso é um condutor da energia do amor, né? Que é o nome que se dá para aquela energia mais nobre que existe num processo de criação, tá? Em todo o universo. Tá? Um dia vai ter um nome talvez mais adequado cientificamente, talvez, por enquanto parece meio sentimental. Bom, um exercício então para fazer nesse espírito aqui desses 3 pontos que eu falei, é você, então, antes de dormir, ter uma anotação e fazer 3 coisas. Você vai se perguntar, por que valeu a pena o dia de hoje? E você vai, então, anotar e escrever aquelas coisas que foram importantes. E depois você vai fazer a segunda pergunta, o que eu poderia fazer para aquelas coisas que não foram tão boas serem melhores a cada dia? E a terceira coisa que você vai fazer um ato de gratidão em pensamento ou em palavras. Você pode dizer, eu sou fulano de tal e sou grato, e durmo em paz e abençoo o dia de hoje. Faça isso, tá? E é uma forma de você se preparar para estar em sintonia com o prazer, com a alegria. Um processo de limpeza, talvez, tá bom? O número 4 é ser feliz. Bom, falei de prazer e alegria, é ser feliz. Está próximo disso aí, tá? Mas o ser feliz vibre na felicidade. Eu sei que não é fácil, claro que todos nós temos problemas no dia a dia para resolver e não podemos ficar 100% felizes, porque pode isso chegar próximo a um estado de, digamos assim, de inocência irresponsável. Não, é ser feliz, tá? E consciente. Tá? É uma experiência muito própria, muito individual. Tá? Mas o estado de felicidade é o estado que ele vai materializar a vida que você deseja. Não tem jeito. Quer dizer, o estado de felicidade, repetindo, é o que cria e alimenta o processo de materialização das coisas que você precisa. Bom, 2 coisas importantes para lembrar é o seguinte, você precisa esvaziar o seu subconsciente com tudo que você aprendeu. Você é um copo cheio, nós somos um copo cheio daquilo que nós aprendemos. Nós precisamos esvaziar isso para permitir que essas coisas que eu estou falando aqui, no sentido mais alegre, prazer, positivo, eles penetrem. É como se você, então, fazendo isso, permite que você vai eliminar os seus medos, ou seja, esvaziando o subconsciente que é carregado de medo, você esvazia os medos falsos, aqueles que nós temos dentro de nós. Claro que o medo, aquele de proteção e sobrevivência, a gente precisa ter, mas saber separar o que é aquele medo que é inútil e que só nos restringe é importante. A quinta coisa é a vida plena. Viver uma vida plena é um direito inalienável, ou seja, é um direito de todos nós inalienável. Então, aceitar essa verdade. E as metas, então, não precisam ter um desespero para que você atinja elas. Se você fluir, se você tiver esse prazer pelas coisas que acontecem no dia a dia, você identifica o estado de felicidade, você flui e sem ter o desespero em ter que resolver as coisas, porque isso joga contra
o que você quer efetivamente. Ao invés de buscar realizar as coisas, então, pelo medo, por exemplo, medo de ficar sem dinheiro, o medo de não ter um trabalho, o medo de ficar doente. Quer dizer, ao invés disso, você concentra-se então em algo superior a você, tá? Que existe algo que seja, por exemplo, a solução do que você quer. Qual é o estado que representa o seu desejo, tá? E você fazendo isso, quando você faz isso, você se conecta então a um campo unificado, como se existisse na sua volta, no seu mundo, um campo poderoso e que ele existe nesse momento presente. Não é lá na frente, não é no passado. Você então tem aí uma abertura para acessar algo que não é visível, tá? Mas é só começar a ficar atento e se percebe. E agora vem o sexto ponto, que eu acho que vai juntar todos esses, que para mim eu falei que é o mais importante. Quem está até aqui, talvez então tenha aí a pedra-chave de mudança, ou a chave da mudança, que é o seguinte: existe uma diferença entre criar alguma coisa e atrair uma coisa. Então todos já ouviram muitos temas falados sobre a lei da atração. Bom, existem fundamentos aí. A questão é o seguinte, é que a unificação e o processo, por exemplo, de criação, ele existe, tem que perceber ele existindo no momento presente, ou seja, ele existe agora, tá? Quando você se unifica com aquilo que você quer. E isso se diz que é um processo holográfico, ou seja, existe uma rede de elementos, de eventos, associado ao que você precisa. O que você precisa como, digamos, um conjunto de coisas que elas estão nisso. Quando você digamos, está nessa sintonia, essas coisas começam a se arranjar e você então se harmoniza no momento presente, agora, tá? Não com coisas do passado e não lá na frente. Então essa é a criação. E a atração, ela tem um princípio diferente, é um princípio que se chama linear, ou seja, a forma linear de pensar. E aí que está o problema. Porque ficar na forma linear é você se separar do que você realmente quer. Tá? O que você quer já está acontecendo agora. Se você pensa linear, é do tipo assim, eu estou aqui e aquilo que eu quero está lá. E aí você não sintoniza, porque o que você quer, se ele já existe, mas você não reconhece isso e fica buscando o que está lá, você não chega lá. Então, está aí, então, o problema de por que as metas, na maior parte das vezes, falham, porque você se distancia, você é separado daquilo que você quer. E quando você constrói isso aí no momento presente, sentindo no seu corpo, no seu coração, como já existindo, você então já está sintonizado, não é lá. É agora, aqui, né, no futuro. Aconteceu agora, só precisa de um tempo para se materializar. Eu vou repetir isso em outras palavras sempre, porque esse é o princípio da concretização dos sonhos. E concluindo então nesse vídeo de inspiração para a realização de metas, não importa se são metas financeiras, são metas profissionais, são metas de saúde, metas de bons relacionamentos, qualquer tipo, ela parte desse princípio que está nesse contexto que eu coloquei aqui. E repetindo, então, e concluindo, tá? O segredo é pensar que aquilo que você quer, tá? Ele já existe, tá? E esse é um pensamento do mundo holográfico, um mundo de combinações que elas estão presentes quando você começa a sintonizar e a pensar dessa forma. E o pensar errado, entre aspas, mas assim, é aquele que tem o vício e a nossa forma aprendida, é aquilo que existe uma separação entre você e aquilo que você deseja, tá? Bom, algo está ali, tá? E eu preciso fazer algo para chegar lá. Algo está ali, eu preciso fazer algo para chegar lá. Então existe uma separação. E isso se perde, porque o mundo, nesse plano mais, digamos assim, não visível, tá? Para não usar outras palavras mais científicas, ele então ele existe e é esse que faz o sucesso e a criação. É quando você se encontra nesse estado. Ok? Bom, espero que esse vídeo tenha sido de grande utilidade para você. Reveja ele,
reflita sobre eles, porque cada dia você é diferente. Então pode ser que num dia você possa acrescentar mais coisas e você então se completar de forma mais intensa. Ok? Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Sucesso e prosperidade.